tudo bem? Hoje trago-vos aqui um tema que eu tenho a certeza que vai ser do vosso agrado. Mas antes de falar sobre ele, veja este pequeno vídeo. Os avanços da tecnologia devem extinguir pelo menos 10 profissões num curto espaço de tempo. É o que diz um estudo de uma das maiores consultorias do mundo. Em 9 anos, algumas profissões devem praticamente desaparecer e outras vão ficar mais em evidência. Um levantamento da Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, prevê a extinção de algumas funções até 2025. São elas: operador de telemarketing, contador, digitador, corretor de imóveis, caixa, trabalhador rural, árbitro, agente de crédito, subscritor de seguros e reparador de relógios. Este consultor diz que as primeiras dispensas devem começar pelos trabalhadores com salários mais baixos. A digitalização e robotização vai realmente, de certa forma, vai eliminar muitas das posições que hoje em dia são aquelas pessoas, por exemplo, que ganham menos. Avanço da tecnologia, força de trabalho mais velha, digitalização. Isso tudo deve impor uma série de transformações no mercado de trabalho em todo o mundo e na forma como os funcionários vão ser contratados. Até 2025, uma em cada 3 vagas vai ser substituída por tecnologia inteligente. E menos de 30% das empresas estão preparadas para essa mudança. Agora que acabou de assistir estes 2 pequenos vídeos, peço que faça comigo a seguinte reflexão. Como viu, a terceira revolução industrial não é algo que está para acontecer, é algo que está em andamento. Dentro de muito pouco tempo, os produtos que sairão das fábricas, que hoje já têm muito pouca intervenção humana, passará a não ter praticamente nenhuma intervenção humana. Isso necessariamente vai gerar milhões de desempregados que não serão compensados através da criação de novas atividades, de novos postos de trabalho. Essas pessoas não vão nem de perto ser absorvidas, porque o número de postos de trabalho não vai compensar de maneira nenhuma o número de postos de trabalho perdidos. Isso vai obrigar a uma mudança completa, tanto em termos económico-sociais, como em termos das próprias mentalidades. Isso não é nada de extraordinário, já aconteceu no passado, noutras ocasiões, e agora vai ter que acontecer outra vez. O mundo, daqui para frente, vai ter que pensar a economia e mesmo em termos da própria mentalidade das pessoas, vai ter que haver uma mudança radical. Caso contrário, esses milhões de desempregados que vão ser gerados pela terceira revolução industrial vai fazer com que haja uma redução muito grande da procura de produtos, não porque as pessoas não tenham necessidade de os adquirir, não tenham interesse em os adquirir, mas porque não vão estar fora do mercado, porque não vão ter capacidade económica para adquirir esses produtos. Isso vai provocar que mesmo toda essa mecanização de nada vai adiantar, porque de nada vai adiantar máquinas produzir bens que as pessoas não possam adquirir. Isso vai fazer com que mesmo aquelas que tenham sido absorvidas por essa nova forma de geração de produtos, que venham também a ser desempregadas. Evidentemente que, se nada for feito, isso irá gerar uma convulsão mundial extremamente grave. Então, é necessário, desde já, começar-se a pensar nas mudanças que vai ser necessário fazer. Alguns países já estão a trabalhar nesse sentido. A Suíça, por exemplo, já tentou aprovar, através de referendo, uma lei em que atribuía a todos os suíços um complemento no vencimento de cerca de 1.700 euros por mês. Não se trata de um rendimento mínimo garantido, como existe em Portugal, não se trata de um Bolsa Família, como existe no Brasil e como existe em praticamente todos os países da Europa. Não se trata de nada disso. Trata-se de um complemento à renda que o suíço já ofere, mesmo aquelas pessoas que não precisem desse dinheiro. Isto é criado por quê? Não só para criar um senso de justiça, para aquelas pessoas que estão empregadas não se sentirem injustiçadas pelo facto de, estando a trabalhar, estarem a receber apenas um pouco mais do que aquelas que não estão, mas também
porque ao fazer-se isso, cria-se uma maior justiça social. Essas pessoas que trabalham vão ter maior poder de compra, vão poder comprar mais produtos e com melhor qualidade do que compram hoje em dia, mas isso, aquelas que estão fora do mercado, que estão fora do mercado de trabalho, não têm acesso ao mercado de trabalho, não vão deixar por isso de estar fora do mercado de consumo. Elas vão poder ter uma renda que lhes permita consumir, mas não se trata apenas de lhes garantir uma renda que lhe permita a sobrevivência. Não é esse o objetivo. O objetivo é que elas terem uma renda que lhes permita viver com dignidade. É evidente que isto mexe muito com a cabeça das pessoas. Muitas pessoas começam logo a questionar, provavelmente é o seu caso, e de onde virá o dinheiro para isto? Foi precisamente pensando dessa forma que, apesar do número eu considerar excepcional, de 25% de suíços que aprovaram essa lei, esse número poderia ter sido muito maior, porque muitos suíços declararam que votariam a favor da lei caso tivesse sido suficientemente bem explicado de onde viria o dinheiro para compensar esse custo que o Estado passaria a ter. A questão é que nós temos que pensar o dinheiro como algo, e eu já disse isso num vídeo anterior, como algo que não é um bem como combustível que, uma vez utilizado no automóvel, ele se perde e é necessário estar num processo de produção constante, porque é um bem de consumo e que, uma vez consumido, ele se esgota. E, portanto, é necessário estar sempre a produzir mais. O dinheiro, ao contrário dos bens tradicionais, ele não se consome. Quando uma moeda é produzida, ela nunca mais deixa de existir. Quando ela chega a uma altura em que já está muito gasta, ela é substituída por outro. E, no entanto, vão sendo sempre produzido dinheiro constante. Ou seja, basicamente, o dinheiro já está no mercado, já está todo aí. O problema é que essa riqueza está muito mal distribuída. Portanto, o que se trata é de criar um senso de justiça social em que vai ser necessário fazer com que um pequeno grupo de pessoas que oferem rendimentos excessivos, que não há justificação, não é possível justificar-se pelo seu próprio esforço ter atingido tal volume de fortuna. As únicas exceções que eu encontro é no mundo das artes e dos esportes, em que de facto há desportistas e artistas que pela sua arte, pelo seu esforço, conseguem adquirir grandes produtos. Do modo geral não é isso que acontece. Então é preciso criar aqui uma mudança de mentalidade e uma noção de justiça social, de forma a haver uma redistribuição da riqueza, porque de outra forma o mundo efetivamente entrará em convulsão. Já não se trata apenas de se criar o sentido de justiça pela justiça, trata-se de evitar uma catástrofe mundial. Então, como é que eu acho que isso deverá ser feito? Desde logo, as empresas não podem continuar a pagar impostos em função única e exclusivamente do seu lucro. As empresas terão que começar a pagar impostos em função daquilo que eu chamo o lucro per capita da empresa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a empresa, quanto mais postos de trabalho criar em função do lucro que tem, irá pagar menos impostos do que aquelas que, tendo um lucro muito mais elevado, emprega muito menos mão de obra. Isso, desde logo, cria uma situação de justiça em termos fiscais também. Porque a empresa que emprega muitos funcionários, não só os seus funcionários já estão a descontar sobre o seu salário, como a própria empresa também desconta sobre esses trabalhadores. Então, nada mais justo é do que aquelas empresas que empregam muito menos pessoas passarem a pagar muito mais impostos, e esse valor acrescido de imposto que essas empresas terão que pagar será precisamente para compensar não só aqueles trabalhadores que ficaram fora do mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não é capaz de absorver essa mão de obra, como para compensar aquele trabalhador que, já trabalhando, não tem um rendimento
tão expressivo que merecia ter. Então, esta será uma das formas de conseguir gerar riqueza para fazer uma redistribuição. No fundo, trata-se precisamente disso. Criar-se mecanismos que permita fazer uma redistribuição da riqueza. Não podemos continuar a aceitar um mundo em que 1% da população mundial detém 50%, ou mais até de 50% da riqueza total. Não é possível que 99% da população mundial partilhe uma massa igual àquela que detém apenas 1% da população mundial. Se você quer saber aonde está o dinheiro para resolver esse problema, esse dinheiro está precisamente aí. Se nós pegarmos uma parte desses 1%, é quase, não se trata de buscar os 50% dos 1%, trata-se de buscar uma fatia significativa desse dinheiro para compensar aquelas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho, que não têm, por isso, nenhuma fonte de rendimento, e compensar melhor aquelas que recebem. Isso, curiosamente, vai gerar com que o mundo passe a gerar ainda mais riqueza. Porquê? Porque mais pessoas entrarão no mercado de consumo. Com isso, as empresas sentirão a necessidade de produzir ainda mais, e com esse aumento da produção das empresas, será gerado mais postos de trabalho. Claro que não irá de forma nenhuma, por o que acabei de dizer, pelo processo de mecanização, pela robotização, não será suficiente para absorver toda essa gente, mas irá a empregar um número maior do que aquele que empregaria se nada disto for feito. Muitas pessoas poderão estar assustadas com este movimento. É natural que isso também seja o seu caso. Eu, sinceramente, não estou muito assustado com isso. Pelo contrário, acredito que o mundo, a partir daqui, tem uma oportunidade extraordinária de virar e tornar-se um lugar muito melhor para se viver. É claro que há o risco de não se compreender a necessidade dessa mudança de paradigma. É provável que haverá muita pressão, sobretudo dos defensores do modelo neoliberal, no sentido de fazer essas mudanças. Mas essa mudança vai ter necessariamente que acontecer, e isso vai fazer com que o mundo daqui para frente seja um lugar, no meu entender, muito melhor para se viver. Outra coisa, as pessoas às vezes questionam, que acham um absurdo que máquinas substituam o homem. Eu entendo precisamente de forma totalmente ao contrário. Eu acho que não faz nenhum sentido trabalhos repetitivos que as máquinas podem produzir melhor e em mais quantidade, que tenha que ser feito pelo homem. Isso não faz nenhum sentido. Isso tem tudo a ver com uma mentalidade que nós aprendemos ao longo da nossa vida e que vamos ter que mudar, de que o trabalho não pode ser visto como uma forma de atingir a felicidade. O trabalho é um meio para a subsistência das pessoas. E eu não vejo o mundo dessa forma. O que eu vejo é que o homem tem que cada vez mais ir à procura da sua felicidade. E se ele não é feliz a trabalhar numa atividade, seja ela qual for, que é por ser repetitiva, há tantas atividades que a gente vê pelo mundo afora que não é possível que essas pessoas sejam felizes a fazer aquilo. É evidente que não. A grande maioria das pessoas não é feliz com o seu trabalho. E esse é que deve ser, quanto a mim, o objetivo da humanidade daqui para frente. Fazer com que o homem vá à procura da sua felicidade e passar o trabalho a ser uma atividade que lhe dê prazer. As pessoas não podem sentir-se, quando vão para o trabalho, que vão cumprir uma obrigação apenas para sustentar a si e a sua família. Essa realidade tem que mudar. O mundo não pode continuar a ver as coisas dessa maneira. E a única forma de o fazer é, de facto, encarando este processo como uma oportunidade e não como um problema, como está a ser encarado por muita gente. Eu normalmente, quando falo sobre isso, eu dou o exemplo, por exemplo, dos jogadores de futebol e de vários desportos, em que, apesar de muitos deles se tornarem milionários,
Eles não querem deixar a atividade, têm muita dificuldade de deixar a atividade e mesmo que depois, quando são mesmo obrigados a deixar, continuam a praticar a nível amador porque gostam de fazer aquilo. Eles não são futebolistas apenas pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas não é apenas isso. Eles gostam de jogar futebol, ou seja, têm prazer a fazer isso. E é esse que deve ser, no meu entender, o objetivo da humanidade. Que todo homem tenha a oportunidade de exercer uma atividade e sentir prazer em executá-la. Que aquelas 8, 9, 10 horas e às vezes até mais, que não seja uma tortura para ele, que seja um momento em que ele encare aquilo como algo em que ele até seria capaz de fazer, como no caso dos jogadores de futebol, como eu citei agora, de fazer ainda que não recebesse nada por isso, porque lhes dá prazer fazer. Bom, esta é a minha ideia sobre isto, era sobre isso que eu vos queria falar. Agora, eu gostaria de obter os seus comentários, saber o que é que você pensa disso e se tem gostado desses temas que eu tenho trazido aqui, se tem gostado dessas discussões, dê o seu like no vídeo, partilhe nas redes sociais e não se esqueça de subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Passem muito bem.